os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus que nos concedeu mais um dia, mais um domingo, dia do Senhor. Domingo foi o dia que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A palavra de Deus é clara: no primeiro dia da semana, o Senhor ressurgiu da tumba. E nós, cristãos, desde os primeiros dias do cristianismo, os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, para ceiar. E nessa noite, o Senhor nos dá o privilégio de nos alimentarmos espiritualmente. Diante dessa constatação, eu convido a todos os irmãos a curvarem sua fronte, para nós orarmos ao Senhor. E eu convido a um irmão ou a uma irmã que deseja, após um momento de oração silenciosa, se levante e erga sua voz em oração, orando e agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos concede. Oremos. Bendito Deus, nós te damos graças por estarmos na sua casa, Senhor. Te agradecemos pelo primeiro dia da semana, onde podemos nos reunir como igreja, ó Pai, como corpo de Cristo, para estar na tua santa presença, ó Pai. E é na tua presença, Senhor, na tua santidade, Senhor, na tua luz, ó Pai, que nós vemos a nossa miséria e o nosso pecado, e nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão por aquilo que nós temos errado, transgredido a tua lei, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que teu perdão seja derramado sobre nós, para que nós possamos participar deste culto e, acima de tudo, ouvir a tua voz, ó Pai. Que a nossa igreja, ó Pai, que essa comunidade aqui reunida, participe, ó Pai, dos alimentos da ceia com discernimento, Senhor. E que tudo seja para a glória e honra do teu precioso nome. Tudo nós te entregamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a todos para abrirmos a nossa Bíblia no Salmo de número 1. No livro dos Salmos, no seu capítulo 1. Estarei a ler os versículos ímpares e eu peço aos irmãos que leiam os pares. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Eu convido novamente a um irmão ou irmã que desejar nos elevar a Deus numa oração de confissão e arrependimento. Os nossos pais na fé
né? Em especial, não só eles, mas em especial os reformadores, sempre tiveram cuidado de que o primeiro ato do culto cristão, ele seja um ato em que nós nos curvamos diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua compaixão, para que nós sejamos quebrantados, nós tenhamos verdadeiro arrependimento, porque nós estamos nos chegando diante do nosso Deus para cultuá-lo. O irmão e a irmã que deseja fazer oração, por favor. Nosso irmão seminarista Alexandre estará nos elevando a Deus em oração. Oremos por nosso irmão. Senhor, a tua palavra diz: bem-aventurado o que se desvia do que é ruim e pratica aquilo que é bom. E quantas vezes, ó Deus, nós fazemos contrário a isso? Nós queremos colocar diante do Senhor a nossa pequenez, o nosso estado de miséria, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Porque ainda que salvos, ainda que conhecedores da Tua Palavra, ainda que templos do Teu Espírito Santo, nós, por sermos criaturas caídas, por muitas vezes vamos contra aquilo que o Senhor nos ensina. Descumprimos a Tua vontade e fazemos aquilo que não é da Tua vontade. Por isso, ó Deus, diante do Senhor, nós nos prostramos, nós rasgamos o nosso coração e confessamos que temos sim pecado contra Ti, e contra Ti somente. Além disso, ó Deus, nós sabemos também que o Senhor é um Deus perdoador. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que está disposto a perdoar os nossos pecados. Uma vez, inclusive, que o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer no Calvário, naquela cruz dolorosa, e derramar até a sua última gota de sangue em favor daqueles que são do Senhor. Nós sabemos que ali nós somos perdoados diante do Senhor. Nós sabemos que somos cobertos por esse sangue precioso e que temos a remissão dos pecados tão somente em Cristo Jesus. E é por isso que nós confessamos os pecados diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus perdoador. Porque sabemos que em Cristo, e tão somente em Cristo, o Senhor sim nos perdoa os pecados. Por isso, ó Deus, nós oramos também nesse momento em gratidão, porque imerecidamente recebemos do Senhor a graça e a misericórdia, porque imerecidamente nós recebemos a amizade do Senhor, uma vez que anteriormente éramos Teus inimigos. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nos adotou em Cristo e por isso podemos Te chamar de Pai perdoador. Essa é a nossa oração. Em nome dEle, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Seu Filho legítimo. Amém. Amém. Convido-vos a cantarmos o hino 299.
Agora no livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Livro da Revelação de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Novamente estarei lendo os versículos ímpares e peço à igreja que leia os pares. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falarei como no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Peço para que nós leiamos todos juntos novamente o versículo de número 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém. A igreja tem um dono. Irmão, a igreja tem um dono também. Porque ela foi comprada. Ela custou um altíssimo preço. E ela foi comprada, porque este preço ele foi pago. Detalhe importantíssimo. Ele foi pago de uma vez por todas. E esse preço ele não se repete. Ele foi feito uma única vez e para todo sempre. Oremos, nós vamos cantar o hino 386, reafirmando a nossa fé nesse Senhor que nos comprou da escravidão do pecado e da morte para a vida eterna. 386.
elevar agora a Deus uma oração de louvor, de adoração ao Senhor. Oremos com o nosso irmão. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado, ó Pai, por este momento de culto, no qual estamos aqui, ó Deus, reunidos em Teu nome, para adorar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, nos abençoe neste momento, para que esse momento seja um momento único, um momento no qual nossos corações, ó Pai, estejam voltados unicamente a Ti, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a termos, ó Deus, noção do que estamos fazendo aqui, ó Pai. Um momento único de ceia, de culto, a Deus. Abençoe nossos corações, nos dê este respeito, este temor no coração, para podermos, ó Deus, louvarmos e agradecermos, Senhor, de todo o coração, ó Pai. Muito obrigado por tudo, porque o Senhor é bom conosco. Nos ajude e nos guarde, ó Pai. Essa oração que faço, em nome do Filho de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nesse momento temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus que será pregada pelo nosso pastor, que meditou, que estudou essa palavra, e a palavra de Deus nos fala em de seus trechos, que é Deus quem coroa de glória, ou melhor, é Deus quem coroa com êxito a obra das nossas mãos. Quando nós nos propomos a semear no Espírito, a palavra de Deus diz que quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Os nossos pastores, o ensinamento da palavra de Deus na igreja de Deus, que é a casa de oração, ela é tão somente e deve ser tão somente fundamentada sobre a palavra de Deus, pois a palavra de Deus perscruta todas as coisas. Que Deus abençoe o nosso pastor e passo a palavra. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Antes de meditarmos na palavra, gostaria de orar por um casal que está esperando um bebezinho pela graça de Deus, sua bondade. Eu peço que venham à frente o César e a Suzana. Vamos orar. Irmãos, eu fiz questão mesmo de chamá-los à frente, porque o mundo tem falado de uma forma tão diferente das crianças, bebês, do nascimento. Na Bíblia é uma grande bênção. Para o cristão é uma exultação, é um triunfo, é uma alegria, é uma satisfação. E o salmista fica tão impressionado como Deus faz as coisas, que ele escreve: Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que cena maravilhosa, Deus criando, Deus formando, Deus desenhando, e tudo isso nós ficamos assim espantados. De repente tem um bebê vindo, daqui a pouco chega de fato e cresce. É algo assim extraordinário, só Deus poderia fazer isso. Uma coisa aleatória que vai criando um caminho assim jamais poderia ser uma possibilidade razoável. Pelo contrário, é Deus quem dá a vida. Portanto, nós vamos orar para que Deus abençoe os irmãos, para que seja um momento de gratidão,
que a gratidão, meus irmãos, é a porta para a felicidade. Nós somos gratos pelo que Deus nos dá. Isso é um caminho para sermos felizes. E nós, então, como os irmãos, nos alegramos pelo que Deus tem feito. Vamos orar para que esse momento seja de muita alegria, de preparação espiritual, que o lar de vocês esteja com essa harmonia, com essa paz, para que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem dado para esta igreja filhos. O Senhor nos tem abençoado por tua graça e por tua bondade. O Senhor é fiel, justo, bom e verdadeiro. Este salmo nos ensina esta beleza que é a vida, que é a formação de um bebezinho no ventre da sua mãe. Algo tão sagrado, tão sublime, que o mundo tem lutado contra, porque verdadeiramente é obra do Senhor. Mas nós, cristãos, vemos nisto a mão do Senhor. Um Deus glorioso, um Deus criativo, porque diz a tua palavra que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Abençoa a Suzana, sua saúde, as emoções, o César, saúde, as emoções, seus filhos, concede a este lar alegria, sustento espiritual, sustento material, e que em todas as coisas eles tenham, ó Pai, aquela satisfação, aquela paz, aquela segurança na tua presença. Abençoa, Senhor, esta criança que já consagramos para a glória do Senhor, que já consagramos como ovelhinha do Senhor, que seja acolhida, seja recebida, ó Pai, com muito amor, alegria e paz no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos, vamos abrir em Mateus agora, capítulo 25. Que Deus seja bondoso e continue a frutificar assim no nosso meio. Mateus 25, a partir do versículo 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46, assim diz a palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós mais uma vez rogamos, clamamos e contamos com a Tua misericórdia sobre nós. A luz, a operação, o desvendar do Teu Espírito. Abre, Senhor, os olhos do nosso coração. Dilata o nosso coração, o nosso amor. Aumenta, Senhor, a nossa fé, esperança, alegria em Cristo. E que nós possamos viver aquilo que vamos aprender nesta noite. Desperta, Senhor, a nossa consciência. Amadurece a nossa vida cristã. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos algumas frases que costumamos ouvir, talvez até dizer, infelizmente, vai dar tudo certo. As pessoas falam isso meio no vácuo, no nada, sem uma referência. Calma, vai dar tudo certo. Mas nós sabemos que tem que ter alguma referência para que as coisas deem certo. Ou as pessoas dizem também mais ou menos: no final tudo acabará bem. Há uma linha que diz que no final todos serão salvos, de uma forma ou de outra. O tom da Bíblia, especialmente nesta sessão aqui de Mateus, é o seguinte: cuidado, vigie, ore, para que as coisas acabem bem. E se não fizer isso, não acabará bem. Muitas pessoas no final da vida caíram no desespero, alguns até filósofos, outros músicos de destaque e tudo mais, achando que não haveria fim. Chegam no final da vida e se perguntam: o que me espera agora? Caem num desespero, numa desilusão. E não adianta simplesmente dizer vai dar tudo certo, no final tudo acabará bem. Quem disse isso? Baseado em quê? A Bíblia diz então nessa sessão: tenha o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, cheio de azeite para esperar o noivo. Tenha uma boa administração daquilo que Deus colocou em suas mãos. E agora, ame, receba o amor de Deus e ame as pessoas, para que este amor de fato seja uma prova que você conhece e ama a Deus. Nós temos dois pontos básicos aqui nesse texto que lemos, do 31 a 46. Primeiro, a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele virá em glória. E o segundo ponto é o trono. A vinda do Senhor e depois o trono da glória, como nós lemos aí no final do versículo 31. Vamos ver então primeiro a questão da segunda vinda. Primeiro, que é uma certeza. Diz o texto: quando vier. Isso é uma certeza. Ele virá. Não sabemos quando. Não sabemos em que circunstância especificamente. Mas aqui está escrito: quando vier. Ou seja, ele virá. Não viva como se Deus não existisse. Não viva como se Ele não fosse voltar e nós não tivéssemos que prestar contas diante dEle. A segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma certeza. Não é assim: eu acho que Ele vem, eu espero que Ele venha, no sentido assim, eu tenho a expectativa. Não, com certeza
Jesus Cristo voltará. E os sinais cada vez mais vão se cumprindo, e o mundo cada vez mais tem uma configuração para que seja possível o reinado do anticristo e, consequentemente, a vinda do nosso Senhor Jesus, que o exterminará. É uma promessa também, porque diz aí o versículo 31, quando vier o Filho do Homem. Esta é uma referência a Daniel capítulo 7. Abra lá, por favor, rapidinho, Daniel capítulo 7, versículo 13. E o título, Filho do Homem, Jesus baseia-se especialmente aqui, apesar de aparecer muito lá em Ezequiel, mas o fundamento é esta visão aqui. Daniel 7,13, eu estava olhando, diz Daniel, as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Louvado seja Deus. O livro de Daniel fala dos reinos deste mundo: a Babilônia, Roma, Babilônia, Medo-Persa, Roma, Grécia, os reinos deste mundo. Mas vem o reino do Senhor Jesus Cristo, que é aquela pedra esmagadora e que triunfa sobre todos os reinos. Diz aqui o Filho do Homem, ele virá. Jesus já está falando isso no Evangelho de Mateus, como nós lemos desde o capítulo 16, versículo 27. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 24, 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. É uma promessa, então. Estava escrito lá em Daniel. E Jesus já vem falando isso no Evangelho de Mateus. Nós lemos inclusive lá no capítulo 10, 16, 24. O Filho do Homem virá. Ele é homem, ao mesmo tempo que ele tem uma autoridade e glória incomparável. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, sublime, cheio de esplendor e glória, é uma vinda certa. A segunda vinda é uma promessa. A segunda vinda é celestial, todos os anjos com ele. Ele vem dessa forma assim gloriosa, imperiosa, ou seja, o seu império, os seus anjos, a sua glória, a sua majestade estabelece o seu trono. Anjos com ele. A referência é o Senhor Jesus. Diz então, os anjos com ele. Nós olharemos para ele. Toda a glória, toda a majestade, toda a sublimidade estará voltada para o Filho de Deus. Nem santo na história, se é que podemos chamar assim, nem anjo nada, mas somente o Senhor Jesus, agora em glória, se assentará no trono da sua glória. A palavra que aparece aqui, traduzida como glória, é a mesma que aparece antes, traduzida por majestade. As palavras se confundem, elas apontam para a mesma coisa. É uma vinda majestosa e é um trono majestoso, é uma vinda gloriosa e é um trono de glória. Se você ver no finalzinho lá de Romanos, tem o final do capítulo 16, 25 e 26, tem doxologia, ou seja, palavras de glória, palavras de exaltação. E a palavra que aparece aqui, traduzida como majestade e glória, é justamente essa, doxa. Ou seja, algo que é pesado, algo que é majestoso, algo que é glorioso. A palavra glória no Antigo Testamento, ela tinha relação com peso. Ou seja, a totalidade sublime, majestosa, imponente de Deus. A totalidade dos atributos e perfeições de Deus. Isso é glória. Quando nós olharmos então para Jesus Cristo e o seu trono, nós veremos glória, glória, glória e glória.
Não uma frase solta que se fala glória a Deus para qualquer coisa. Não, a glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. É uma vinda também universal. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso é uma motivação para contribuirmos com a obra missionária. Vimos hoje aqui a situação difícil. Não se esqueça de contribuir com o que é o missionário, a oferta missionária. Porque todas as nações estarão reunidas na presença do Senhor. Então nós temos que evangelizar. Nós temos que ajudar os irmãos que estão lá. Nós realizamos missões não no sentido social, porque as pessoas são pobres naquele lugar, isso também, mas é muito mais que isso. É porque haverá esse dia em que todas as nações, todas as etnias estarão diante de Deus. E será que elas ouviram o Evangelho através da nossa vida? Será que nós cooperamos com os missionários que estavam lá no Oriente Médio? Os missionários estão necessitados, passando dificuldade. E a nossa contribuição, e o nosso esforço na oração, e o nosso esforço no sentido de conhecermos os missionários. Eu estava no Libel, o grande Ronaldo Lidório, que é um homem de Deus muito usado pelo Senhor, missionário, foi missionário na África, agora está trabalhando aqui no Brasil, na Amazônia, e ele pregando nesse texto, quando Jesus Cristo dividirá as ovelhas à direita e os cabritos ou bodes à esquerda, como essa igreja tem um corredor aqui no meio e uma divisão assim. Agora o Ronaldo Lidório colocou uma imagem muito forte. Imagina você que é ovelha do Senhor Jesus, é cristão verdadeiro, mas olhar do outro lado, uma pessoa condenada, que conviveu com você, mas nunca ouviu o Evangelho da sua boca. Consegue imaginar essa cena? Consegue imaginar o peso disso? Quantos estarão aí à esquerda condenados ao inferno e conviveram conosco? Talvez até dentro da nossa casa. A igreja está preocupada com o quê? Nós deveríamos nos reunir para orar. Estava comentando antes aqui com o Pedro Wagner. A reunião de oração deveria estar repleta de pessoas. Porque o grupo da esquerda, aqui no caso dos cabritos, o grupo daqueles que serão condenados eternamente, é muito grande. E se nós não oramos, nós não temos poder para pregar, para evangelizar, para nada. Para absolutamente nada. Eu levo pessoas para Deus. Qual é o investimento, meus irmãos, na nossa vida? Eu oro pelos não convertidos. Eu prego para os não convertidos. O que eu estou fazendo? A necessidade, meus irmãos, é mais do que nós podemos imaginar. O segundo ponto aqui, então, depois da vinda gloriosa do Senhor Jesus, é o trono. E o trono é qualificado aqui como trono da sua glória. Observe então o versículo 31. O Filho do Homem na sua majestade. O trono da sua glória. Tudo que ele faz é glorioso. O trono, então, tem primeiro uma convocação. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Eu estarei ali e você também. Na sua presença. Esse é o ponto crucial aqui. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
que eu irei receber, que você irá receber. Pense nisso nesta noite. O livro de Apocalipse fala de um trono branco. É a mesma ideia, o trono da glória, o trono branco, ou seja, um trono de justiça, um trono de santidade. E o mar deu seus mortos. As pessoas ressuscitarão e estarão diante do trono. Esse não é o julgamento de Israel, como dizem alguns. Pelo contrário, é o julgamento de todas as nações. Deus irá tratar com Israel um pouco antes disso, derramando inclusive porção do seu Espírito sobre eles. Mas diz o Apocalipse 20 sobre o trono branco: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, olha agora, um por um, segundo as suas obras. Eu não estarei assim, eu sou da igreja de Vila Nilo, eu sou da igreja presbiteriana no Brasil. Não, é só você. É você e o trono. É você e Jesus Cristo, eu e Cristo. É um julgamento individual. Exatamente como Jesus disse para os seus discípulos: vós, quem dizeis que eu sou? O outro acha que é Elias, João Batista, não importa. Vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus disse para ele: então me segue, Pedro. Então me segue. O trono branco. Primeiro, então, convocação. Ninguém escapará deste trono. Todos estarão diante do Senhor Jesus Cristo. Segundo, separação. Deus faz distinção? Faz. Deus faz diferença? Faz. Quando o livro de Atos diz que Deus não faz acepção de pessoas, o contexto ali é de raça. O contexto ali é que Deus não olha a posição da pessoa, onde ela nasceu, se é homem, se é mulher, se é escravo, se é senhor. Isso Deus não leva em conta, isso não tem diferença para Deus. Agora, como a pessoa vive, aí sim Deus faz diferença. Porque nós temos aqui uma separação, sim. Distinção, sim. Um grupo Deus chama de ovelha, o outro Deus chama de cabrito ou de bode. Um é submisso, o outro não é. Nós temos trigo na igreja, mas nós também temos joio. Os pregadores antigos sempre falavam dessas coisas. Spurgeon, por exemplo, tem um sermão muito interessante, você consegue achar na internet, que o título do sermão é Pastoreando Ovelhas ou Entretendo Bodes. A ideia do sermão dele é o seguinte: você não vai encontrar na Bíblia o imperativo, a ordem para entreter as pessoas, para cativar as pessoas, fazer alguma coisa na igreja para que as pessoas não vão embora. Não, nós temos prego o evangelho, nós temos arrependimento. Agora a tendência da igreja moderna é o entretenimento, é um discurso engraçado, porque aquilo não é sermão, é um discurso. É uma palestra engraçada para entreter. Mas nós não estamos ouvindo a voz do Supremo Pastor, porque Jesus Cristo diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Há sim então uma separação. O próprio conceito de justiça obviamente traz isso. Os que vivem de uma forma, os que vivem de outra. Deus é justo. Ele faz uma distinção, ele faz uma separação. Estes aqui são benditos, aqueles ali são malditos. Observe então agora a retribuição do rei. Diz o versículo 34: então dirá o rei. Primeiro é o rei que fala. Ninguém pode questionar nada. É o rei que está falando. Ninguém tem autoridade para mudar alguma coisa aqui. Dirá o rei da glória, como está no livro dos Salmos. Vinde, ele diz no versículo 34, para os que são cristãos verdadeiros. Vinde, ele quer.
Ele ama os seus filhos. Ele ama os seus pequeninos irmãos. Seria o equivalente dos seus irmãozinhos, seus filhos. Vinde. Por outro lado, ele diz no versículo 41, para os ímpios: apartai-vos de mim. Qualquer pessoa neste mundo vai ouvir uma coisa ou outra. Ou vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim. Como que dizendo, eu não tenho nada a ver com vocês. Eu não tenho nenhuma relação com vocês. Apartai-vos de mim. Alguns que dirão: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Então lhes direi explicitamente, diz Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eram pastores, eram profetas, mas eram iníquos, eram ímpios. Para um grupo ele diz: vinde. O outro, ele diz: apartai-vos. Para um grupo ele diz: benditos de meu Pai, amados de meu Pai, abençoados de meu Pai. Mas para o outro ele diz: malditos. Os ímpios agora sofrem a maldição, aquela lá de Deuteronômio 28 mesmo, levado a um sentido ainda maior, pleno e eterno, cai agora sobre os ímpios. Pare de brincar então com a vida cristã, porque é sério. São questões eternas. Ou é castigo eterno, ou é vida eterna. Benditos de meu Pai ou malditos? Por um lado, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um reino preparado desde a fundação do mundo, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Mas para o outro grupo, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por causa de alguns livros, algumas literaturas, especialmente o Inferno de Dante, as pessoas imaginam que Satanás atormenta os outros no inferno. Não, ele é atormentado para sempre também. O diabo e os seus anjos. Agora Jesus está dizendo aqui o seguinte: os que vivem de uma forma ímpia neste mundo irão para o fogo eterno. O destino deles é o mesmo destino do diabo, de demônios e etc. para sempre. E não sufoque a sua consciência dizendo aí no seu coração: não é assim, não é assim, não é assim, porque é. Porque a nossa carne, a nossa tendência é dividir aquilo que nós estamos ouvindo, rejeitando para não sofrer com esta ideia. A ideia do castigo eterno realmente não é fácil. É difícil de assimilar. É difícil de ler. Mas que isso nos leve para a evangelização. Que isso nos leve para a oração. Preparado para o diabo e seus anjos. Como viveram os benditos? Como viveram os malditos? Jesus fala então no versículo 35: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Alguém pode dizer: mas eu já fui batizado. Eu sou um membro da igreja. Eu sou bendito do Pai, eu vou entrar no reino. Olha para a tua vida, Jesus diz. A vida é a confissão de fé. Tiago diz que nós devemos mostrar que nós temos fé com as obras. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas a fé não vem sozinha.
a fé vem com obras. Jesus então trata de 5 aspectos aqui: fome, sede, vestes, hospedagem e visita. Tudo isso é amor. O resumo da lei é amor. Se eu vejo um irmão com fome, meu coração se fecha. Eu não posso dizer que amo a Deus. Seja a fome física mesmo, que é o primeiro sentido aqui, mas seja também a fome espiritual. Sede, uma pessoa com sede, me destes de beber, quando está nu, ou seja, com frio, essa é a ideia, e recebe uma capa, um cobertor. Mas Jesus está falando aqui não de justiça social, de sairmos na rua fazendo algumas coisas. Isso também está incluído, isso também é evangelização. Mas o contexto aqui, porque as pessoas pegaram esse texto aqui e usaram para comunismo, socialismo, é uma grosseria sem tamanho ir para esse lado. Porque Jesus está falando, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Está falando do contexto da comunidade cristã. É claro, tendo a oportunidade, devemos ajudar qualquer pessoa que precisa. Mas o próprio apóstolo Paulo diz aos Gálatas, especialmente os da família da fé. Vestes. Se o nosso coração não se abre, meus irmãos, para as necessidades dos irmãos, o nosso coração ainda não se abriu para Deus. Todo pai se sente ofendido quando o seu filho é maltratado. É como se estivesse maltratando ele. E mais ainda, não é? Se alguém brinca com seu filho, se alguém faz o seu filho sorrir, feliz, etc., você fica feliz. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Você cuida de um discípulo, por menor que ele seja, um destes meus pequeninos irmãos. Veja, ele nos chama de irmãos. Quando vocês fizeram isso para um irmão, fez para mim. Hospedar. Isso é uma prática tão comum na igreja apostólica. Os missionários andavam muito assim, pregando aqui e ali. Eles precisavam ficar na casa das pessoas. É nesse contexto que João fala para não receber alguém em casa que não traz essa doutrina. É nesse contexto que ele está aprovando, está cooperando com a pessoa. Agora, receber em casa, hospedar um missionário, hospedar um irmão que precisa, ou ter um coração aberto para receber as pessoas, isso é ser discípulo. Diz o livro de Atos que eles comiam pão de casa em casa. A nossa comunhão, irmãos, nesse sentido mais prático da ideia da comunhão, precisa melhorar muito. Nós precisamos conviver mais uns com os outros. Precisamos conhecer mais os irmãos da igreja. Uma hospedagem, seja um café, um bolo, ou uma caminhada, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou estar com alguém, ou conversar com alguém, isso é hospedar. E visita. Responsabilidade do pastor, presbítero e diácono. A Bíblia diz que não. É responsabilidade do discípulo. Visitar. Diz aí o versículo 39. Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar. Jesus diz, enfermo e me visitastes, versículo 36. Preso e fostes ver-me. Se no primeiro bloco nós temos aquela preocupação em assistir às necessidades materiais, no segundo nós temos o encorajamento do coração. Nós temos que assistir às pessoas e nós temos que encorajar o coração. Por que visitar alguém que está enfermo? Porque normalmente o enfermo está o quê? Abatido, sofrendo, cansado, e muitas outras coisas. Então, é prioridade visitar enfermo. Enfermo, é uma necessidade, é uma prioridade a visita ao enfermo. Por isso que capelania
hospitalar é algo assim maravilhoso, importante de se fazer. Capelania militar também, porque muitos estão enfermos psicologicamente falando, pensando em suicídio e muitas outras coisas mais, estresse, angústias. Quantas pessoas enfermas na nossa própria família nós não visitamos ainda, não ligamos, mandamos uma mensagem, seja lá o que for, e pensar no que a pessoa gosta, fazer por ela aquilo. Isso é cristianismo. E a pessoa que está presa, alguém pode dizer, mas vou visitar um preso, a ideia aqui é perseguição, irmãos. Óbvio que ele não está preso aqui por corrupção ou qualquer outra coisa, porque Jesus fala, você visitou aquele que estava preso, você me visitou. Então o irmão está sendo perseguido, está sendo ali injustiçado, está sozinho. Agora, certamente, se um cristão vai visitar um outro cristão na prisão, é capaz que ele fique por lá também. É um risco. Mas o amor envolve riscos. E como eu falo de vez em quando, a medida do amor será a medida do sacrifício. Se nós não temos posição para o risco, para o sacrifício, é porque nós precisamos ter mais amor no nosso coração. Se nós queremos todas as noites ficarmos sentados em casa, está faltando amor na nossa vida. Se a gente pensa só na nossa vida, pensa no que nós queremos, no que nós desejamos, o que é bom para a nossa família, está faltando amor prático cristão no nosso coração. E veja que Jesus é muito prático aqui, para falar quem entra no reino e quem não entra. Não basta simplesmente professar a fé, precisa viver essa fé. E a fé opera o amor. Muitas pessoas, ajudei, estavam com fome. Nós temos aqui o maná fraterno, por isso tem esse nome, maná fraterno, muito bem dado. Cestas. Outras pessoas com sede, com necessidades. As vestes, hospedagem, visita, enfermo e preso. Irmão, se você precisa de uma visita, não fique esperando as pessoas descobrirem alguma coisa assim. Peça a visita, porque é uma necessidade nossa, é uma obrigação nossa, é um prazer nosso visitar. E nós deveríamos ter essa comunhão e essa vida de visitação uns dos outros. É uma consagração, então, ampla. Assistir os necessitados e encorajar os abatidos. É algo pessoal. Eu não vou, mas eu dou dinheiro para que o outro vá. Não é isso que Deus quer. Deus quer realmente que nós ofertemos para que o outro vá, mas nós temos que ir também, irmãos. Certa vez o coral da igreja que eu trabalhei ia cantar no Hospital Cruz Azul, Hospital da Polícia Militar, e lá um adolescente disse, eu não gosto de ir no hospital. A questão é, alguém gosta de ir no hospital, vai rindo e sai rindo assim? Claro que não. A gente não faz o que gosta. Era difícil, era duro, o coral cantando lá, e as crianças com câncer saindo, era uma emoção, a gente engolia o choro ali para cantar, tocar, etc. Mas esta é a vontade de Deus. E ver aquelas crianças sorrindo, com uma palavra de esperança, que não vai ouvir em lugar nenhum. Isso que é vida cristã. Isso que é fazer a diferença neste mundo. Quando você começar a entrar neste trabalho de assistência, de evangelização, de cooperação, de investir na vida do outro, aí sim, você vai sentir verdadeiramente o que é servir a Deus. E vai esquecer muitos problemas que estavam circulando em cima na cabeça, ou que estavam girando assim nos pensamentos. Vai esquecer porque agora está focado em outras coisas, outras pessoas, em outros trabalhos. Me destes de beber.
É uma consagração pessoal e cristocêntrica. A mim o fizestes. E quando nós não fazemos, diz o versículo 45 final, a mim deixastes de fazer. Amados irmãos, isso é um grande privilégio. E isso define também a nossa eternidade. Irão estes para o castigo eterno, ou seja, aqueles que não deram de comer, aqueles que não deram de beber, aqueles que não hospedaram ninguém em casa, não tinham um coração acolhedor, aqueles que não visitaram o enfermo, o preso, vão para o castigo eterno. Aqueles que viveram uma vida consagrada, prática, um cristianismo verdadeiro, a religião verdadeira, como diz Tiago, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar o contaminado do mundo. Estes irão para a vida eterna. Para encerrar, por favor, em João capítulo 5. Eu peço que todos nós pensemos em atitudes práticas nesta noite. Quem eu posso socorrer, assistir nesta semana? Quem está precisando de mim? Pense nisso, uma coisa prática, resolvida. João capítulo 5, versículo 24 e 29. Em verdade vos digo, disse Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, acabamos de estudar a lista, os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ouça o Evangelho, creia no Evangelho, viva o Evangelho, e você tem a vida eterna. Amém. Vamos orar, irmãos. Ore como você achar que deve orar. Senhor nosso Deus, primeiro queremos pedir perdão. Perdão pela vida negligente. Perdão, Pai, quando agimos de uma forma pecaminosa, buscando os nossos próprios interesses, não os dos outros. Perdão quando o nosso coração se fechou diante das necessidades do próximo, dos irmãos especialmente. Perdão, Senhor, quando nós não visitamos aquela pessoa que precisava de uma visita e nós tivemos a oportunidade de visitar. Perdão, Senhor, se nós nem temos interesse em saber os problemas dos outros. Perdão se nós nem temos ouvidos para ouvir.
Pedimos que o Senhor, assim como Paulo disse para a igreja de Corinto, que o Senhor dilate o nosso coração, aumente o nosso amor. Ó Pai, que esta palavra provoque mudança na nossa vida. Que todos saímos daqui com o desejo de consolar, de confortar, de evangelizar, de ajudar. Que sejamos, ó Pai, despertados aqui nesta noite para uma vida de serviço e consagração. Ó Deus, que encontremos descanso em Cristo. Porque Ele é o grande Rei da glória e o seu trono é um trono de glória, sua vinda é uma vinda majestosa. Ó Deus, salva os que neste lugar ainda se encontram perdidos sem a salvação. Livra-nos, Senhor, de uma vida indiferente. Ó Pai, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, das coisas deste mundo. Livra-nos das distrações, ó Pai, que de uma forma tão intensa, tão forte, estão assediando os jovens, as crianças e também os adultos. Que a nossa vida, Senhor, seja bem aproveitada. A tua palavra diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Possamos dividir o pão, que possamos dar água ao sedento, que possamos vestir aquele que está com frio, o nu, que possamos hospedar, Senhor, aquele que precisa, que possamos visitar, Senhor, o enfermo, o preso, o necessitado. Desperta, Senhor, o teu povo para isso e prepara-nos para ouvirmos do nosso grande Deus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Te louvamos, ó Pai, por este dia glorioso e rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos agora, irmãos, celebrar a Santa Ceia do Senhor.